matéria especial. Olha só, temos aí uma PEC, né, que chama a PEC do aborto, que está muito sendo discutida a nível federal, lá na Câmara dos Deputados. E temos aqui hoje uma entrevista com o advogado Sérgio Jaworski, falando sobre esta PEC. Segundo ele, né, ele acha que essa PEC ela deveria ter um debate muito maior. Por quê? Na sua opinião, isso gera um grave problema de saúde pública. E de acordo com o artigo 128 do Código Penal, né, a atual legislação permite já o aborto praticado por médicos quando necessário. Ele explica, então, esse artigo, o artigo 128 aí do Código Penal Brasileiro, quando permite, e por que na sua avaliação, na sua visão, essa PEC aí, ela deveria ser muito mais debatida para que não gerasse aí problemas sérios na questão da saúde pública brasileira. Acompanhe. Bom dia, Thiago e ouvintes da Jovem Pan. Nós estamos aqui para falar a respeito de uma proposta de emenda constitucional que visa eliminar qualquer tipo de possibilidade que um aborto seja realizado em hospitais públicos ou particulares do Brasil. Hoje, nós temos duas hipóteses legais previstas no nosso Código Penal que viabilizam que este aborto seja realizado por um médico e que tanto o médico quanto a parturiente não sejam responsabilizados criminalmente. A primeira hipótese é de aborto necessário, quando a gestante também está sofrendo um alto risco de vida. E aí a lei diz que deve-se preservar a vida da mãe e realizar o aborto. A segunda hipótese é a do aborto que é em razão de um estupro, de uma violação sexual sofrida pela mulher. Mas é importante que se diga que depende do consentimento expresso dela. Se for maior de idade e se ela for menor de idade ou totalmente incapaz, esse consentimento será substituído pela vontade dos seus representantes legais, que seria o seu pai e a sua mãe. Essa proposta, ela tem como autor o Eduardo Cunha e mais um deputado, e ela é de 2012. Nos causa bastante espécie ela ter voltado à tramitação somente em 2024 e mesmo assim estar caminhando numa velocidade alta, sem que tenham sido realizadas audiências públicas. Quando temas de relevância nacional e bastante sensíveis, não somente ao direito penal, mas a toda a população brasileira, entende-se que o correto seria realizar a oitiva de vários organismos sociais que lidam com questões dessa natureza, para que toda a sociedade possa expressar a sua vontade em relação ao tema. Então aí nós ouviríamos representantes religiosos, representantes da área médica, da área psicológica, da assistência social e também organismos que trabalham com vítimas de violações sexuais. Nós entendemos que a maturidade de uma proposta depende deste debate qualificado entre vários organismos e órgãos sociais. Esta proposta, com certeza, se aprovada, e tudo indica que ela realmente virará uma emenda constitucional, ela terá um impacto muito grande socialmente falando. Hoje, diferentemente de uma lei que depende da aprovação em um turno somente das casas legislativas, Câmara, Senado, e depois ela vai para uma sanção ou veto presidencial, a emenda constitucional ela não passa por essa sanção presidencial. Então, ela deverá ser julgada em 2 turnos em cada casa, por 3/5 dos seus membros. Se aprovada, ela passa a integrar a nossa Constituição Federal e aí, obviamente, derrubará a questão do aborto ali que nós temos no Código Penal, que seria do aborto permitido. A nossa preocupação em relação à aprovação desta proposta de emenda constitucional é a respeito do grande impacto social que ela terá. Porque hoje as estatísticas demonstram que meninas de até 13 anos, negras e da periferia, são as maiores vítimas deste tipo abominável de crime. E aí,
qual a indagação que nós fazemos? Como será o atendimento a estas vítimas? Porque em comunidades, em lugares afastados, muitas vezes em vilarejos, elas não têm todo esse aparato de uma assistência social, psicológica, médica. Então, como que nós lidaremos com as vítimas desse crime? Será que essas vítimas não deveriam ser prioritariamente ouvidas nesse momento? Para que todos nós pudéssemos ter uma noção do que elas passam internamente depois de terem sofrido esse abuso? Ao que parece, a sociedade está tentando tomar decisões por fatos que deveriam ser investigados internamente, referente ao abalo psicológico e psiquiátrico desta vítima. Nós devemos ter um debate mais qualificado, devemos ouvir mais pessoas, estender este projeto no tempo para que ele ganhe corpo, de repente promover ali uma outra alteração, né, de cláusula, de entendimento. Mas hoje nós não vemos efetividade se esta proposta realmente passar a constituir a nossa Constituição Federal. Até porque a maioria dos abortos realizados no país, eles são clandestinos. Ocorrem em clínicas que não são governamentais, que não são particulares, e esta é a preocupação que os organismos sociais têm em relação ao aborto. Então, não se pretende apoiar o aborto por si só. Obviamente que nós temos uma vida ali inocente que está em jogo. Mas quando nós falamos em aborto, falamos em saúde pública. E milhares de mulheres todos os anos chegam até o atendimento público do SUS com complicações seríssimas que tiveram em razão destes abortos em clínicas clandestinas. Muitas vezes realizados por pessoas que sequer são médicas, enfermeiras. Então essas mulheres, elas passam por uma verdadeira via crucis, não somente em relação aos seus sentimentos, mas em relação a que atitude tomarão para enfrentar a sociedade. Nós não podemos esquecer que existe sim uma estigmatização muito grande para a mulher que foi violentada, e é por esta razão que hoje a maioria dos estupros, eles caem na chamada cifra negra, que são aqueles crimes que sequer chegam ao conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público, porque a vítima, ela tem vergonha. Ela não quer se submeter a uma outra revitimização. Ter que ser ouvida em uma delegacia, pelo Ministério Público, reviver aqueles fatos, ter que trazer à tona novamente em uma ação penal e prolongar esta dor no tempo. Então nós temos que nos preocupar muito com a vítima e não somente com teorias. É importante que se diga que o Brasil tem sim hoje prejuízos gigantescos, não somente com a perda de vidas humanas, mas econômicos, porque o sistema todo se movimenta quando estas mulheres frequentam uma clínica clandestina e ali elas têm problemas de ordem físico, muitas vezes de ordem psicológico também, e chegam para tratamento no Estado que tem um custo. Isso é muito maior do que está pretendendo trabalhar esta proposta de emenda constitucional.